Meus caros, vocês sabem que eu digo sempre aqui no programa da Coisa, escrevo muito a respeito. O Bolsonaro e o bolsonarismo ainda não abandonaram a perspectiva golpista, mesmo com a ação penal em curso. O fato de Bolsonaro ir lá depor, ficar com aquela cara de cachorro cair de mudança, pedindo desculpas, não significa que tenha abandonado as teses golpistas. Aliás, com a história do Mauro Cid, que mentiu, teria mentido sob contato com redes sociais, né? Não muda em nada a apuração sobre o golpe. Aí ele já voltou a roncar papo de novo e tal, né? Atacar o Supremo. Muito bem. Eles continuam golpistas, né? E o Flávio Bolsonaro, que é considerado o moderado da família, concedeu uma entrevista impressionante à Folha de São Paulo, né? Em que disse o seguinte, presta atenção à sequência aqui. Para alguém ser candidato ao Bolsonaro, na hipótese de o Bolsonaro não ser candidato, que ele considera um absurdo, uma loucura, o candidato, para ter o apoio do Bolsonaro, tem de se comprometer com o indulto se ganhar a eleição. Mas aí ele próprio afirma, alguém poderia entrar com recurso, ele até fala com habeas corpus, não cabe habeas corpus, né, Flávio? Advogado, que vergonha falar isso. Não caberia habeas corpus. Mas se alguém entrasse com recurso no Supremo e o Supremo declarasse inconstitucional o indulto, porque seria inconstitucional, é inconstitucional, né? Aí ele diz que esse candidato do Bolsonaro tem de se comprometer em atropelar o Supremo, em não respeitar a decisão do Supremo. Hã? E aí se pergunta a ele, mas como? Sabe o que ele respondeu? Isso aqui, ó. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Tudo que ninguém quer, ou seja, ou o Supremo faz o que a gente quer, ou a gente vai lá, invade, depreda, atropela, faz o diabo com o Supremo Tribunal Federal. Como já tentamos, não deu certo, a gente faz de novo, caso se eleja um aliado de Bolsonaro. Ele está dizendo o seguinte, para ter o apoio é preciso que a pessoa se comprometa com essas duas coisas, em dar o indulto e em atropelar o Supremo, em usar a força contra o Supremo. Sim, senhores. E é por isso que eu acho que é uma obrigação agora da imprensa, pelo menos, a imprensa democrática, como eu a conheci, ela foi golpista em 64, mas depois ela aderiu à democracia. Eu acho que agora é obrigação se perguntar a todo pré-candidato, a todo líder que se identifica com o bolsonarismo, o senhor ou a senhora se comprometeu com Bolsonaro a conceder indulto aos condenados e a dar um golpe caso o Supremo venha considerar o procedimento inconstitucional? O senador Flávio Bolsonaro informou que essa é uma exigência para contar com o apoio do ex-presidente. O senhor ou a senhora passaria por cima do STF em 2027 ou apoiaria alguém que o fizesse? Todos estão intimados pela história a responder essa pergunta. E a imprensa está intimada pela história a fazê-la, porque nós temos um senador que está ameaçando com um golpe de Estado em 2027. E agora uma nota quase jocosa, um dos pré-candidatos do bolsonarismo, o Tarcísio de Freitas, publicou ontem um vídeo nas redes sociais, ele pregando, parece ser uma igreja evangélica, em que se compara a Abraão e Moisés, nada menos. Superou até o seu mito, aquele, vocês sabem, que é um falso Messias e um verdadeiro Bolsonaro. É isso aí.